Boa tarde, o meu nome é Nuno Moreira, eu venho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e vou efetuar uma apresentação sobre a nomeação de tempestades em Portugal, uma ferramenta de comunicação e redução de risco, também com a colaboração dos meus colegas Sandra Correia, Hilda Novo, Paulo Leitão, Fernando Carvalho, do IPMA também. Vou primeiro fazer uma referência aos antecedentes históricos e a um projeto europeu sobre nomeação de tempestades, depois vou particularizar a experiência do Grupo Sudoeste Europeu. Finalmente, também fazer referência a impactos associados a tempestades com o nome e terminando com as considerações finais. Em termos de antecedentes históricos, é de referir que existe uma tradição em atribuir nomes a depressões em várias regiões da Europa. Verificou-se que as tempestades que têm um nome, para essas tempestades é mais fácil comunicar ao público e às autoridades locais os riscos associados, é mais fácil também monitorizar a evolução dessas tempestades e depois, a posteriori, estudar as consequências das tempestades. No entanto, existem diferentes critérios na Europa para a atribuição de um nome e isso torna mais difícil a monitorização das depressões ao longo da sua evolução internacional, ou seja, quando afeta, no fundo, vários países, e também dificulta a comunicação entre serviços meteorológicos nacionais e também o esclarecimento do público neste aspecto dos critérios serem diferentes. Neste sentido, foi proposto um projeto pelo Grupo de Trabalho do Consórcio Europeu de Serviços Meteorológicos Europeus, que é o METMET, e esse grupo de trabalho teve como objetivo definir o mesmo critério e uma lista única de nomes para as expressões na Europa. O critério para a atribuição dos nomes passou pela emissão de avisos de laranja ou vermelho de vento, como aquele critério que permite identificar uma tempestade com um nome, e portanto, o país que primeiro emitisse daria o nome à depressão. Esses critérios de laranja de aviso vermelho ou laranja ou vermelho estão de acordo com o projeto europeu de emissão de avisos meteorológicos Meteoalarme. Os nomes são atribuídos a partir de uma lista de nomes já previamente acordada e depois de um nome ser atribuído, os outros países obviamente utilizariam esse nome nas suas comunicações. As tempestades que resultam de ciclones tropicais mantêm o nome que já existe e, portanto, deve ser usado o nome do ciclone tropical sempre que esse ciclone passa a afetar um determinado país. Chamo-se a atenção para uma publicação de um trabalho sobre tempestades, sobre nomeação de tempestades em colaboração entre o IPMA, a EMET e a Meteofrance. Neste momento existem dois grupos de países com atividade operacional. O Grupo Oeste, que inclui o Reino Unido e a Irlanda desde 2014 e a Holanda desde 2019, e o Grupo Sudoeste, em que Portugal se encontra, que inclui também a Espanha e França desde 2017 e a Bélgica desde 2019. Referir ainda que também desde 2019 as tempestades que se formam no Mediterrâneo Ocidental também podem ser nomeadas por este grupo, não necessariamente por Portugal, portanto não corresponde apenas a tempestades no Atlântico. No entanto, ainda existem algumas questões a ver, as listas são ainda independentes, por exemplo, mas já há articulação entre os dois grupos, de forma a que as tempestades que são referidas por um grupo possam ser utilizadas pelo outro. Adicionalmente, ainda também está em fase de projeto a construção de uma estrutura informática para melhor coordenar este trabalho a nível europeu. Também estão pensados a criação de grupos nos países no Mediterrâneo Central e Oriental e também procurar uniformizar os critérios com a Alemanha e com os países nórdicos que têm critérios diferentes. Em relação à experiência do Grupo Sudoeste Europeu, começo por referir que nas 3 épocas que foram consideradas, portanto, desde outubro de 2017 até agosto de 2020, foram nomeadas 36 depressões ao todo. Num ano, o máximo que houve foi de 14, foi 2019-2020. Esta é a distribuição aqui à esquerda pelos vários serviços meteorológicos. Portanto, 9 para o IPMA, 10 para a Meteofrance, o Serviço Meteorológico francês, e 17 para a EMET, o Serviço Meteorológico espanhol. De referir que das 9 tempestades que Portugal nomeou, são cerca de 25%, 8 foi pela Delegação Regional dos Açores e uma pelo Centro de Previsão em Lisboa, e que para cerca de 2/3 das depressões foram emitidos avisos por Portugal, de nível mínimo amarelo.
No entanto, existem dificuldades resultantes das tempestades serem nomeadas apenas em função do vento. Ou seja, alguns países, os avisos podem ser de outra natureza, podem ser, por exemplo, precipitação. Isso pode ser um problema e pode ser uma vantagem. E depois também o facto de serem apenas nomeados em função de vento e haver outro parâmetro qualquer que tenha relevo, que não tenha uma tempestade associada com o nome, e portanto isso pode reduzir um pouco o impacto em termos de público quando essas situações acontecem. Um dos casos mais relevantes foi o caso da depressão EMA, entre final de fevereiro e início de março de 2018. Foi a quinta tempestade desta primeira época, 2017-2018, foi nomeada pela Delegação Regional dos Açores, afetou, como vemos, várias regiões, Açores, Madeira, Península Ibérica, França e Reino Unido, e correspondeu a uma alteração do tempo seco e relativamente ameno para tempo de chuva, neve e frio. Houve uma simplificação da informação pelos meios de comunicação social, como aliás é habitual, portanto esta referência à tempestade de Ema e à besta do leste que chocaram e deixaram-nos com este tempo, portanto isto é uma terminologia que muitas vezes é utilizada na comunicação social, e já vamos ver que isso também às vezes traz alguns problemas, mas para esta situação foram emitidos avisos meteorológicos de nível vermelho para a Madeira, isto de precipitação, de vento e de agitação marítima, e para o continente de neve e agitação marítima de nível laranja e precipitação e vento de nível amarelo. As ocorrências foram muitas, obviamente com inundações, com a ocorrência de granizo, descargas elétricas, rajadas de vento muito forte, chamando aqui a atenção, por exemplo, à ocorrência do fenómeno, para além da neve, do fenómeno de chuva com congelação, que é um fenómeno raro em Portugal. Como disse, existem vários problemas que já foram identificados. Um deles é a diferença entre a descrição do fenómeno em termos científicos e a sua interpretação pela comunidade, comunicação social, o público, etc., em que esta simplificação que é feita naturalmente pela comunicação social às vezes pode resultar em correções técnicas. Um dos exemplos correspondeu à depressão Elsa, que esteve associada às cheias no Mondego em dezembro de 2019. O que foi noticiado é que as cheias estavam associadas à passagem da depressão ou da tempestade Elsa, e nós vemos que a depressão tempestade Elsa está localizada no mar, aqui a oeste das Ilhas Britânicas, o território continental está aqui em baixo, e portanto o que realmente aconteceu é que esta precipitação intensa e persistente se deveu à passagem de uma massa de ar quente e instável no setor quente do sistema frontal associado à depressão Elsa, que está bastante longe. Portanto, não foi devido à passagem da depressão, obviamente que está bastante mais afastada, mas sim à massa de ar quente e instável a ela associada. Outra questão também que foi identificada nesta experiência dos últimos 3 anos é que tempestades com um nome que não afetaram diretamente o território nacional foram por vezes também tratadas pela comunicação social como se fossem afetar. Ou seja, os detalhes dos comunicados nem sempre eram considerados. Isso levou a uma alteração de procedimento a partir de setembro do ano passado, de 2019, em que o título da comunicação passou a procurar ser um pouco mais evidente e, portanto, em vez de referir apenas a expressão ETN, passou a incluir, por exemplo, a expressão ETN não afeta ou não deve afetar Portugal, portanto, de uma forma mais explícita, de forma a que fique logo evidente o que é que está associado ao comunicado que se está a apresentar. Outras questões também que houve foi a nomeação precoce de tempestades na comunicação social e nas redes sociais, visto que esta lista de nomes as listas são públicas. Foi o caso no Grupo Sudoeste da tempestade Irene, que foi nomeada a 16 de abril de 2018, mas anunciada 2 semanas antes, como possível de depressão, e também o Doris, no Grupo Oeste, também em 2017, anunciada cerca de 3 semanas antes, quando na realidade ainda não tinha sido nomeada. Passando agora a uma fase final na minha apresentação sobre os impactos, referir que foi considerada uma análise de ocorrências a partir das certificações que são emitidas pelo IPMA após uma solicitação externa. Esta é uma forma de, no fundo, de fazer uma medida do impacto. Tipicamente existem 1.500 pedidos de certificação por ano para seguros, atividades económicas, tribunais, etc. Desses 1.500 pedidos, 500 certificações ou certidões acabam por ser emitidas por ano, portanto cerca de 1/3, e nas 3 épocas que consideramos, e até de julho de 2020, foram emitidas cerca de 581 certidões para tempestades com nome. Podemos ver aqui a sua distribuição, portanto cerca de metade
49% para situações de vento, também há de referir que obviamente elas são nomeadas em função do vento, pode haver também aqui esta ligação, mas depois também temos cerca de 34% associadas à precipitação e depois as restantes percentagens a outros fenómenos meteorológicos, incluindo também a trovoada, granizo e neve. Esta é a distribuição do número de certificações por tempestade, desde a tempestade Ana em dezembro de 2017 até Norberto em 2020. Portanto, as 3 épocas. A linha aqui a vermelho, as tempestades que foram nomeadas pelo IPMA, e podemos ver que nem sempre as tempestades nomeadas pelo IPMA foram as que tiveram mais impacto, neste caso. Podem ter sido nomeadas por outros institutos. E podemos também, por exemplo, identificar que 75% das tempestades que estão aqui identificadas, portanto, com o nome, tiveram pelo menos uma certificação e 40% das tempestades tiveram pelo menos 10 certificações. Obviamente que o Ana e o Elsa, também em conjunção com o Daniel e Fabien, foram os que tiveram mais, mas podemos ver que várias tiveram certificações emitidas pelo IPMA. Uma outra forma de avaliar também os impactos foi analisar os relatórios que foram solicitados ao IPMA por uma entidade externa, como também medida do impacto. Foram solicitados nas 3 épocas 12 relatórios com esta distribuição, portanto 7 correspondentes a tempestades com nome, 2 correspondentes a ciclones tropicais ou transições de ciclones tropicais para extratropicais e 3 para tempestades sem nome. Podemos ver que a sua distribuição nas épocas é mais ou menos igual, portanto não há nenhuma época que tenha havido uma prevalência em relação às outras. Podemos notar que a altura do ano a que corresponde a esses pedidos é bastante evidente, portanto corresponde ao período entre outubro a março com 11 casos e apenas no período de abril a setembro apenas 1 caso. Em termos de prejuízos, e numa análise que não é sistemática, mas que podemos efetuar nos últimos 2 anos, vemos que os prejuízos associados a algumas tempestades, como por exemplo o furacão Lourenço, que afetou o Grupo Ocidental dos Açores em outubro de 2019, teve aqui um valor de 330 milhões de euros, portanto o valor mais elevado nesta tabela, seguido pela tempestade Leslie, que no fundo resultou da transição de um ciclone tropical do furacão Leslie, em outubro de 2018, portanto com 120 milhões de euros, e a tempestade Elsa e Fabien, com um valor atribuído de 51 milhões de euros. E portanto, o que identificamos aqui é que em 3 tempestades em 15 meses, 3 tempestades com o nome, neste caso 2 ciclones tropicais e 1 extratropical, tivemos um valor de prejuízos de 500 milhões de euros, portanto um valor bastante significativo. Para ter uma medida do que é que isto significa, podemos ver, por exemplo, que isto são 2 milésimas, 0,002 do PIB nacional ao valor de 2018, que são 204 mil milhões de euros, mas, e este valor aqui obviamente que é um valor pequeno comparando com aquilo que é o PIB nacional, mas se compararmos, por exemplo, com o orçamento do IPMA, vemos que é 10 vezes o orçamento do IPMA em 2020, que era de 55,8 milhões de euros. E, portanto, temos aqui uma medida de que estas tempestades com o nome acabam por ter, obviamente, associados fenómenos, impactos mais significativos, e, portanto, temos aqui uma boa medida também destes impactos. Fechando agora aqui a apresentação e indo para as condições finais, só salientar que o processo de nomeação de tempestades melhorou a coordenação e a colaboração entre os meteorologistas dos centros de previsão que estão envolvidos, melhorou a capacidade de monitorizar a evolução das pressões, quer no espaço, quer no tempo, também possibilitou uma melhor comparação de situações meteorológicas e melhorou a comunicação com o público, autoridades e comunicação social em situações de aviso. Obviamente que existem ainda dificuldades, existem ainda problemas. Na perspectiva dos meteorologistas, devido ao facto das tempestades serem nomeadas em função do vento, e na perspectiva da comunicação, havendo ainda imperfeições na simplificação da informação para o público, e isso obviamente que tem que ser visto por todos, penso eu. As tempestades com o nome estão claramente associadas a maiores impactos. No que podemos observar, há impactos mais frequentes em eventos de vento forte, seguido de eventos de precipitação forte, e aqueles que produziram maiores impactos ou mais prejuízos foram resultados de ciclones tropicais que, de certa forma, ou atravessaram ou depois, no processo de evolução já para extratropical, afetaram o território. As ações futuras incluem o aperfeiçoamento da comunicação,
Portanto, por exemplo, clarificar diferenças, quer na natureza, quer na intensidade do vento, entre os ciclones tropicais e as tempestades extratropicais com nome, por um lado. Por outro lado, também alargar a base de dados com tipologias de efeitos e de impactos para poder comparar com os parâmetros ou fenómenos meteorológicos. E era tudo o que eu tinha para dizer por hoje. Muito obrigado pela atenção.